está se divorciando e aí quer saber como é que vai ficar a pensão alimentícia, enfim. Gente, divórcio e pensão alimentícia sempre é causa de muitas divergências dentro das famílias. E para a gente tirar dúvidas, esclarecer melhor esse assunto, hoje eu estou recebendo a minha advogada, a Nevita Franca. Ela é minha convidada de hoje e vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Tudo bem, Nevita? Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Como vai? Bom dia, Marília. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma honra esclarecer as dúvidas dos telespectadores acerca de um tema tão palpitante no nosso dia a dia. É verdade. Vamos embora. Você que está em casa também pode estar participando do nosso programa. Só você mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp. A partir de agora, tá aí na sua telinha. É o 981733660. 981733660. Se você puder mandar áudio para a gente escutar você, melhor, porque vai ficar um pouco mais claro a sua pergunta, tá bom? Vamos lá, doutora. Em que casos o divórcio ele pode demorar muito para sair? Existe uma demorazinha em alguns casos? Então, Marília, em regra, um processo de divórcio, porque envolve não apenas a dissolução do casamento, ele dura cerca de 2 anos. No entanto, hoje, o direito já permite que as famílias peçam o divórcio de forma liminar. Então, quando é necessário o ajuizamento de uma ação, nas hipóteses em que tem filhos, nós pedimos no primeiro tópico da petição inicial que o divórcio ele seja decretado liminarmente. Então, não existe mais essa ideia que o divórcio é algo demorado, lento, não é mais. E quando o casal não tem filhos menores, é possível que o divórcio ele aconteça de forma extrajudicial no cartório, também extremamente simples. Agora vamos lá. Divórcios, com certeza, tem que ter a alimentação, a parte da questão da alimentação, né? Da pensão alimentícia. Mas em que casos não dá o direito? A gente sabe que quando tem filhos, tem direito. Exato. Mulheres que trabalham têm direito? Ou só aquelas que não trabalham, que abdicaram da sua vida para estar ali cuidando de casa, enfim? Qual é o caso que tem direito a uma pensão alimentícia? Vamos lá, vamos lá. São inúmeros casos que as pessoas têm direito a pleitear a pensão alimentícia. Em caso de filhos menores e dependentes, é a regra. Em casos de filhos maiores, mas ainda não universitário, também é possível pleitear esses alimentos. Quando esses filhos eles têm alguma deficiência, independente da idade, que o impossibilitam de entrar no mercado de trabalho, certo? Mulheres, depois de muito tempo de casada, quando ela prova que se dedicou à construção da casa, dos filhos e não teve a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de se aperfeiçoar, ela pode sim pleitear uma pensão alimentícia para si, assim como quando a realidade financeira entre ela e o ex-esposo é muito grande, existe uma disparidade entre rendas. Então, também é possível pleitear alimentos. Lembrando que não apenas as mulheres podem pleitear, os homens também podem. As mães, quando os pais das crianças não pagam, pleiteiam contra os avós, certo? Idosos que não têm como garantir a subsistência, a aquisição de medicamentos caros, pleiteiam contra os filhos. Então, a grande maioria são crianças, mas o dever de prestar alimentos, ele é um dever solidário e social. Então, pais contra filhos, algumas vezes, avós, não existe uma limitação, é uma regra que tenta abranger, de acordo com a realidade, as necessidades de quem pede e a possibilidade de quem vai pagar. Valores de pensão alimentícia. Pronto. É a partir do que aí que é feita uma avaliação? Como é que é feita essa avaliação para que se dê a pensão alimentícia? Tem gente que às vezes não tem tanto
tanta condição e botam uma pensão alimentícia para essa pessoa bem alta. Isso. Já que tem gente que tem muitas condições e não dá tanto assim como era para dar. Como é que é essa questão da pensão alimentícia? Existe um projeto de lei hoje em tramitação que visa uniformizar o valor da pensão alimentícia em 30% dos rendimentos de quem paga, podendo esse valor ser um pouco mais ou um pouco menos, a depender das circunstâncias. Então, se quem paga tem mais de um filho, ou se um filho precisa de algo, de um tratamento, de uma educação específica, então a grande maioria dos casos, a pensão alimentícia varia entre 20% a 30% dos rendimentos do genitor, descontados diretamente da folha de pagamento dele. O desconto é sempre no salário bruto, descontados apenas os impostos INSS, imposto de renda necessários e não do líquido. No entanto, quando o genitor não tem uma carteira assinada, um trabalho fixo, essa obrigação ela muda para um percentual do salário mínimo, entendeu? Certo. Meio salário mínimo, ou um salário mínimo e meio, ou 3, ou 2, enfim. Sempre nessa justiça, nesse equilíbrio que o direito busca entre a possibilidade de quem está pagando e a necessidade de quem pleiteia. Lembrando ainda que a pensão alimentícia, a forma de custeio não se dá apenas através de dinheiro, mas também de pagamento diretamente de um boleto da escola da criança ou então do plano de saúde, certo? São formas in natura de custear a subsistência de alguém. Ok, muito bem. Temos agora áudio, solta os áudios, por favor. Bom dia, Marília. Bom dia. Marília, eu tenho um filho de 20 anos de idade, certo? Eu pago a pensão dele. Ele estuda, faz universidade e trabalha de carteira assinada. Eu ainda sou obrigado a pagar a pensão alimentícia dele? Então, Até quantos anos, doutora, tem que pagar a pensão alimentícia? E Então, nesse caso, como é que fica? em regra, a pensão alimentícia ela se estende até os 24 anos quando se comprova que aquele filho está na universidade, como é o caso desse jovem filho do telespectador. No entanto, o fato dele estar trabalhando de carteira assinada e ser maior de idade, né? isso possibilita uma retirada de pensão ou mesmo uma diminuição no valor que aquele pai paga de alimentos. A única atenção que eu peço a esse pai é que ele simplesmente não deixe de pagar a pensão por conta própria. Não é a chegada na maioridade ou a conclusão no curso que exonera o genitor do pagamento. É imprescindível o ajuizamento de uma ação de exoneração. E aí, com isso, o juiz determina o fim do pagamento. Certo, se for o caso, né? Se for Porque o caso. também o rapaz deve estar na universidade. E se for uma faculdade particular, geralmente é um pouco mais caro. E se ele então recebe um essas salário razões- mínimo, pode ser que também não dê, né? Também não dê, Tem tudo exato. isso, né? Tem que analisar, né? Então tem que ser tudo feito judicialmente. Vamos lá, coloca mais um áudio, por favor. Bora lá. Marília, bom dia. Doutora, bom dia. Eu não sei se esse é o caso que vocês estão debatendo. Eu gostaria de saber se uma pessoa que convive há mais de 20 anos com outras, no caso, o marido morrendo, ela tem direito a uma pensão sem ser obrigada a ser casada. Muito obrigada e bom dia. Aqui é Fátima de Cabedelo. Uma pessoa que já está há 20 anos, já é considerada uma união estável, né, Isso, doutora? É a Marília. mesma coisa? Isso. Muito bom dia, Fátima. Você, se esse é o seu caso, é possível sim ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte e pleitear uma pensão por morte para si, se você comprovar que era dependente do seu ex-companheiro. Bora lá, tem mais uma pergunta. Tá cheio de pergunta hoje, viu? Vai, tô gostando. Manda mais uma. Oi, bom dia, meu nome é Deise. Eu tenho uma neta de 8 anos que o pai dela só paga R$130 por mês. Ele que é o suficiente para a menina se manter.
Eu queria saber se esse valor que ele paga é certo. Ele não trabalha, a mãe recebe duas pensões pelo INSS, uma por morte e outra dela. Eu queria saber se o valor que ele paga está certo. Bom dia, Deise. O valor que ele paga, sem analisar de forma mais profunda o caso, talvez possa não estar certo, porque mesmo em caso de desemprego, a pensão alimentícia ela deve ser descontada do seguro-desemprego do trabalhador. Então, eu aconselho, já que a mãe desse rapaz, a avó paterna da criança, tem 2 vínculos, que a responsável pela menor procure a Defensoria Pública e ajuize uma ação de alimentos avoengos, se esgotar as possibilidades de auferir um valor maior, mais adequado do genitor. Então, a mãe dele, a avó paterna, é responsável subsidiariamente, ou seja, depois do pai, de contribuir com os alimentos dos netos. Questão da revisão, né, da pensão alimentícia, doutora. Como é que fica? Quem é que determina essa revisão? Como é que é feita? Sempre que houver, Marília, uma mudança na capacidade contributiva do pai ou das necessidades da criança, aquela parte que se sente prejudicada procura o judiciário para revisar o valor, seja para majorar a pensão alimentícia, seja para minorar. Um filho pode revisar a pensão informando que agora entrou no mercado de trabalho, concluiu um curso e não precisa mais. Ou ainda que ele adquiriu uma patologia grave, necessita de medicamentos de alto custo e precisa aumentar. Assim como o pai, em uma hipótese de desemprego, ele pode reduzir o valor que ele paga. A guarda dos filhos, doutora, com quem fica nesse caso? Como é que é feito? Né? Porque às vezes o pai quer ficar, a mãe também quer ficar. E assim vai. E aí, como é que é feito, né? Porque não tem como, né, gente? Dividir um menino ao meio. E aí, como é que faz, doutora? Então, a grande regra hoje é a guarda compartilhada das crianças com um lar de residência fixa. Na maioria dos casos, mas não é uma regra geral, é que esse lar de referência seja o lar materno. Com um regime de convivência, de visitação, que é basicamente o pai pega nos finais de semana alternados, nos feriados alternados, na metade das férias, aniversário da criança, um ano fica com o genitor, no outro ano fica com a genitora. As festividades, né? Natal, as festividades, isso. Se no ano eu fiquei com meu filho no Natal, no outro ano vai ser o pai dele. Então, esta é a grande regra de convivência compartilhada, em que os genitores dividem as responsabilidades da criança. Responsabilidades, falo, no que diz respeito à saúde, à educação. Ambos os genitores têm direito ao prontuário médico da criança, ao relatório da psicóloga, às notas, a falar com a coordenadora. Isso é o que se chama guarda. A guarda não é só o lar onde a criança vive. A guarda é uma divisão de responsabilidades. E a convivência são os dias, efetivamente, que a criança vai estar na companhia dos genitores. Que a grande regra diz que são finais de semanas alternados com 1 ou 2 pernoites na semana na casa do genitor que não vive com aquele filho. Porque hoje os estudos, a psicologia humana já comprova que a criança, para o seu bom e saudável desenvolvimento, precisa estar sempre em companhia do pai, da família do pai, dos avós do lado do pai, assim como com a mãe, para a construção da identidade daquele ser humano. E também evitar casos de alienação parental, em que um dos genitores procuram deturpar, procuram dificultar o convívio da criança com o genitor. E se a criança ou adolescente, sei lá,
não quiser de jeito nenhum ficar com o outro lado, né? O pai, por exemplo, bora com a mãe, mas não quer passar o final de semana lá, não quer ficar com o pai. E aí, como é que faz? Tem que obrigar? Não tem que obrigar, Marília, mas nesses momentos o bom senso deve vir à tona. Então, saber os motivos daquela recusa injustificada ou justificada do filho não querer ir para a casa do genitor, se aconteceu alguma coisa, por quê? E se aconteceu de fato algo grave, um assédio, um maltrato, uma negligência, que aquelas questões sejam levadas a juízo. Ou se é uma recusa injustificada, procurar uma terapia, alguma coisa para que a criança coloque para fora os sentimentos dela. Hoje em dia, apesar da criança não decidir, não ser a palavra final de quem decide acerca do genitor com quem ela vai morar, a vontade dela, sabe, a manifestação de vontade, seja através da fala ou quando é muito criança, através de desenho, através de outras formas de expressão. Atualmente isso é muito valorizado no direito. Uma criança não fala apenas com a voz, né? E aí, nesses casos de conflito, de disputa, de guarda entre os genitores, porque ambos querem aquele filho, o processo ele vai para um setor específico do fórum, que se chama setor psicossocial, em que as psicólogas, as assistentes entrevistam aquele núcleo para saber com quem deve estar aquela criança. Mas são muito raros os casos de impedir, de fato, visitas entre os genitores. Maravilha. Vamos lá, tem mais uma pergunta, vamos lá no telão agora. Bom dia, a pensão alimentícia dos meus filhos está em atraso há mais de 6 meses. Onde está sendo feita a denúncia agora após a pandemia? Onde é que está sendo feita essa denúncia agora após a pandemia, doutora? Em casos de atraso, né? Que atraso, gente, é caso também de cadeia, tá? Então você não pode atrasar nem 1 mês. É isso, doutora? Explica essa questão do atraso também. Vamos lá, Marília. Com relação aos atrasos na pensão alimentícia, a mãe deve se munir da sentença do acordo que fixou o valor desses alimentos, dos documentos da criança, dos documentos dela e procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular, porque esses atrasos de pensão, eles dão ensejo ou a uma execução de alimentos com pedido de prisão, que são os casos mais graves, ou uma execução de alimentos com pedido de bloqueio das contas, do salário do genitor inadimplente. Nesse caso, onde é que é feita a denúncia? A denúncia é feita na Defensoria Pública, no Fórum Cível, certo? Não é uma denúncia, ela vai ajuizar uma ação de execução de alimentos na Avenida João Machado, sem número, naquele grande prédio da Justiça, o Fórum Cível, no 2º andar. Exatamente. Aquele que tem a escadinha, sabe, gente? Para chegar até lá, bem bonitão. Então, até lá que você vai, tá certo? Bom, tem mais alguma? Tem um áudio? Vamos lá, solta o áudio. Olá, doutora, bom dia. Eu gostaria de saber que se quando ela arruma um companheiro, se o filho dela, ela tem direito de pedir para ele chamar ele de pai, ensinar ele a chamar ele de pai. Então, Marília, olha só, essas questões acerca de afetividade, de construção das emoções, dos vínculos afetivos da criança, elas não podem ser resguardadas no direito, certo? O direito é uma ferramenta muito objetiva. Então, se a criança, nada eu entendo que pode ser forçado, tudo tem que ser natural. Então, se o genitor daquela criança muitas vezes é ausente e a criança se identifica com a figura paterna do novo companheiro da mãe, aquilo seja um ato natural, espontâneo, fruto de afeto,
eu não vejo nada demais que se permita que a criança chame aquele novo amor da mãe de pai. Agora, claro, com muita cautela dos adultos para que num término de relacionamento da mãe com um companheiro novo, que não é o pai biológico da criança, isso não traga para a criança frustrações, tristezas, mágoas, um sentimento de rejeição. Exatamente. A minha última pergunta seria o seguinte, doutora, para se dar a pensão alimentícia, a pessoa tem que ser casada com a pessoa ou, sei lá, digamos que se aventurou com outra pessoa, teve um filho, esse pai, ele também tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Com certeza. Filhos fora do casamento, filhos adotivos, filhos socioafetivos, basta que o nome do pai esteja na certidão de nascimento da criança, é o documento suficiente para pleitear alimentos ao menor. Então, independente da origem, seja biológica, seja por adoção ou por socioafetividade, é possível sim pleitear alimentos independente do vínculo matrimonial. Maravilha. Obrigada, doutora, por ter vindo participar do nosso programa, tirar dúvidas dos nossos telespectadores, que é muito importante que as pessoas saibam sobre essa questão, né, de divórcio, de alimentação, de como é que fica a partilha. Gente, tudo isso é importante. Você procurar um advogado, né, para tirar todas as suas dúvidas. A gente está aqui, mas não temos um tempo muito grande para, né, tirar tantas dúvidas assim, mas eu acho que já deu para esclarecer, né? Então, procurem seus direitos. Se você tem filhos, se está precisando, né, ver essa questão da pensão alimentícia, procure seus direitos, procure um advogado que vai te ajudar nisso, tá bom? Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada, Marília. Foi um prazer estar aqui. Prazer. Olha só, gente, eu vou um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho tem muita música e também ainda temos o nosso nutricionista aqui para falar sobre os benefícios, tudo de coisas boas, né, de proteínas para nossa saúde, tá? Não sai daí, eu volto já já.